Fala galera! A aula de hoje será sobre flexão. Se lembram dessa matéria, vista em sala de aula, em resistência dos materiais? Isso mesmo! Introduziremos hoje os conceitos iniciais sobre flexão pura. Após isso, resolveremos um problema de engenharia usando os cálculos analíticos e simulação computacional com o software ANSYS Workbench. Não se esqueça, galera, de seguir o nosso canal e participar do nosso grupo do Telegram. Assim você ficará por dentro de todo o conteúdo e poderá tirar todas as suas dúvidas. E é claro, terças-feiras às 20 horas. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Leonardo e na aula de hoje eu vou estar introduzindo aqui para vocês os conceitos iniciais de flexão. Nas aulas anteriores, nós estudamos como calcular as tensões e deformações em componentes submetidos às forças axiais e momentos torsores. Nesta aula, nós veremos as tensões e deformações em componentes submetidos à flexão. Lembrando aqui, pessoal, que esse é um conceito muito importante em projetos de componentes de máquinas e componentes de estruturas, como, por exemplo, uma viga. Então, vamos começar falando aqui de flexão pura, que nada mais é do que um componente submetido a momentos fletores M e M', iguais e opostos, atuando no mesmo plano longitudinal da barra ou da viga, por exemplo. Nós podemos citar como um exemplo de flexão pura quando um atleta ele segura acima da cabeça uma barra com pesos, como é mostrado na imagem a seguir. Nesse exemplo, pessoal, nós estamos considerando que está agindo na barra pesos iguais e que as distâncias também são iguais das mãos do levantador de pesos. Com isso, graças à simetria, as reações nas mãos desse levantador devem ser iguais e opostas aos pesos. Então, pessoal, nesse nosso exemplo aqui, na parte CD da barra, os pesos e as reações podem muito bem ser substituídas por dois momentos fletores iguais e opostos de 108 Nm, mostrando que a parte central da barra ela está sofrendo flexão pura. Bom, pessoal, vamos considerar agora este componente prismático e simétrico AB, que está sendo submetido aos momentos fletores M' e M, de valores iguais e opostos, ou seja, que ele está sendo submetido à flexão pura. Se essa seção AB do prisma for cortada em algum ponto arbitrário C, e nós analisarmos esta seção de corte, iremos notar que estarão agindo esforços internos, e que esses esforços eles serão equivalentes ao momento fletor M, atendendo à condição de equilíbrio. Caso a gente for seguir a convenção usual, nós temos que o sinal do momento fletor ele vai ser positivo quando a barra ela é flexionada e a concavidade da viga está virada para cima, e um sinal negativo quando essa concavidade da viga ela está virada para baixo, ou ao contrário. Na sequência, pessoal, o Álvaro ele vai estar passando para a gente um exercício prático, onde ele vai estar resolvendo de maneira analítica e também utilizando o software de simulação ANSYS Workbench estudantil. Não se esqueça, galera, de curtir esse vídeo e qualquer dúvida pode comentar no vídeo, e também, caso você deseje, siga o nosso grupo do Telegram. Lá você pode tirar mais dúvidas. Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente vai prosseguir agora aqui a aula e a gente vai tratar agora de um exercício, tá? Falando sobre flexão pura. Então,
No nosso exercício de hoje, ele será sobre flexão pura. Analisaremos o comportamento de uma viga em balanço, onde haverá um motor com peso de 1.500 newtons em uma das extremidades, tá? Então, essa extremidade aqui, ela vai estar fixa, tá, pessoal? Essa extremidade ela vai estar livre. E teremos aqui um motor, tá? Em cima dessa viga. E o peso dele será de 1.500 newtons. O tamanho da base do motor é de 120 mm. Para efeitos da análise, tá, pessoal? A gente vai considerar que o centro de massa do motor ele estará na metade da base, tá, pessoal? Ou seja, 60 mm nessa direção aqui, ok? Então vai estar mais ou menos aqui. A viga ela possui o comprimento de 1.000 mm e os detalhes da sua seção transversal está conforme a figura abaixo, tá? Então a gente tem aqui esse comprimento aqui de 164 mm, esse outro comprimento aqui de 100 mm e as espessuras, tá? Elas são equivalentes a 10 mm. Na figura abaixo, a gente tem alguns exemplos de aplicação, tá, pessoal? Esses exemplos aqui, eles são máquinas elevadoras, ok? Então você tem esses componentes, ok? E o motor elétrico, ele é responsável por girar uma rodana, e essa rodana, ela eleva algum tipo de carga, algum tipo de material, componente que você tenha que suspender, ok? A nossa análise aqui está começando com uma análise mais simples, por enquanto. A gente vai avançar nela a partir do momento que a gente for aprofundando nesse assunto. E aí a gente está considerando aqui basicamente só o peso do motor, tá? E a gente está considerando ele aqui em cima, tá? Ele aqui está na lateral, mas a gente está considerando ele aqui em cima para estudar alguns efeitos aqui da flexão. E estamos desconsiderando também a suspensão dessa força, tá, pessoal? Que seria a força de suspensão da carga, ok? Qual o procedimento que a gente vai aplicar para esse tipo de análise? O primeiro ponto vai ser calcular o momento de inércia, tá, pessoal? Onde o momento de inércia é a resistência que um corpo possui em girar em torno de um eixo, tá, pessoal? A gente vai ver que para cada tipo de eixo, dependendo do seu momento de inércia, ele pode ter uma resistência maior ou menor, tá? Depois calcularemos a tensão de flexão, utilizando o equacionamento. E depois realizaremos um comparativo entre o método analítico com o numérico, ok? Então, o cálculo do momento de inércia. Bem, o momento de inércia, a gente vai ter que calcular ele. Tem dois tipos de momento de inércia, tá, pessoal? Tem o momento de inércia de massa e tem o momento de inércia de área. Para efeitos estruturais, a gente utiliza o momento de inércia de área, tá, pessoal? E aí, o cálculo dele, ele é feito de algumas formas. Toda forma geométrica, tá? Definida, eles possuem já cálculos pré-definidos de sua área, de seus momentos e por aí vai. Esse tipo de situação aqui é uma situação que a gente não tem um cálculo definido, tá? Então, o que a gente precisaria fazer aqui, o que a gente precisa, né, fazer aqui, é justamente dividir essa nossa área que a gente tem em áreas conhecidas, tá? Então, pela bibliografia, a gente sabe que a gente conhece como calcular o momento de inércia de uma seção retangular. Então, aqui eu tenho uma seção que ela não é uma seção definida, tá? Mas se eu dividir ela em retângulos, a gente consegue calcular ela
o seu momento de inércia, tá? Por quê? Porque eu consigo dividir ela aqui em 3 retângulos, tá, pessoal? No caso aqui eu dividi ela em 3, eu tenho esse retângulo, eu tenho esse outro retângulo e eu tenho também esse outro retângulo, tá? Então, no caso, como eu dividi ela em figuras conhecidas e formuladas, a gente consegue calcular esse momento de inércia da figura e depois é só somar, ok? Então, a gente vai ter que calcular o momento de inércia desse primeiro corpo, esse primeiro retângulo, calcular o momento de inércia desse segundo corpo aqui, segundo retângulo. Lembrando que, como ela é uma figura simétrica, o cálculo desse primeiro retângulo, ele automaticamente serve para o cálculo desse segundo retângulo, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer 2 cálculos. A gente vai calcular esse primeiro, depois calcularemos esse e multiplicaremos por 2, ok? E depois teremos aqui, somando tudo, a inércia da nossa área total, tá? Se a gente calcular esse e multiplicar por 2, a gente vai ter o somatório de todos eles equivalente ao da estrutura, da área da estrutura, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem uma simbolização do centro de gravidades de cada um desses retângulos, e a gente vai perceber mais para frente como é que a gente vai poder trabalhar neles e por que eles serão importantes, ok? Então aqui o cálculo do momento de inércia, tá? Do primeiro retângulo. Bem, o momento de inércia, tá, pessoal? Toda vez que a gente for calcular ele e ele não e o centro de gravidade da estrutura for diferente, tá? Tiver a linha neutra da estrutura, ela tiver numa posição que não esteja cruzando o centro de gravidade da primeira área, ou então das áreas que você for calcular, você sempre vai ter que utilizar o teorema de Stagner, tá? Então, basicamente é o seguinte: o momento de inércia, imaginando que essa linha aqui estivesse passando por aqui, exatamente aqui no meio, que seria a localização do centro de gravidade desse retângulo que está em vermelho, a gente não precisaria utilizar o d ao quadrado vezes o a, tá, pessoal? A gente utilizaria apenas esse primeiro. Mas como não tá, e a gente tem essa distância aqui entre eles, a gente vai precisar utilizar o teorema, ok? Então, para esse tipo de figura geométrica, tá, que é o retângulo, a gente tem que o cálculo dele é feito baseado nesse equacionamento aqui embaixo, tá? Onde a gente tem a base, altura ao cubo sobre 12, mais a distância ao quadrado vezes a área, tá? A base e a altura, como é que a gente pode chegar nesse ponto aqui, ó? Bem, eles são com equações definidas, tá? Tem algumas equações, por exemplo, do círculo, do semicírculo, eles não variam, tá? Eles são sempre um padrão, eles seguem um padrão. Só que e algumas outras figuras, tá? Se eu não me engano, elipse também, assim como o retângulo, eles variam em função do eixo que você escolhe, tá? Então aqui no caso, a base, ela será o B aqui mesmo, tá, pessoal? Perceba que aqui eu tenho o nosso centro de gravidade, tá? E a nossa base, como ele está girando aqui, ele vai tender a girar em torno do eixo X, já que a força ela está aqui para baixo, tá, pessoal? Que seria o peso do motor. A nossa base, ela seria esse comprimento aqui, tá, pessoal? E a nossa altura será essa aqui mesmo. Então, nesse caso, a gente teria aqui 77, que é o comprimento equivalente a esse tamanho. A altura será a espessura, que é 10, dividido por 12. E a distância, pessoal,
é exatamente a distância entre o centro de gravidade desse retângulo até a nossa linha neutra, tá? Que é onde se concentra aqui o centro de gravidade da estrutura, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês nuances, tá? Como é que a gente pode chegar nesse tipo aqui de distância lá de uma maneira fácil, tá? Tem como chegar analiticamente, só que a gente vai explicar para vocês também como é que se chega utilizando o software, ok? E 770 é a área, tá? Essa área aqui. Essa área também, ela é facilmente, tá? Detectada nuances, e a gente também vai mostrar para vocês como é que a gente pode chegar nesses valores. E dessa maneira a gente tem aqui o nosso valor de 180 e a 3, tá? 10 a 3 milímetros quadrados, milímetros a quarta, do momento de inércia desse primeiro retângulo, que também é igual ao do segundo retângulo, tá? A gente vai somar, a gente vai multiplicar ele por 2 lá no final. Para o retângulo aqui do meio, pessoal, o mesmo procedimento, tá? A nossa base, ó, agora ela vai ser 10, tá? Que vai ser esse comprimento aqui, que é o paralelo ao eixo X, tá? Onde passa pela linha neutra. Aí a nossa altura agora vai ser o 100, tá? Que é essa distância aqui. A nossa distância agora vai ser 30, tá, pessoal? Que é a distância da linha neutra aqui até o centro de gravidade desse retângulo que está em vermelho, multiplicado pela área, que é 1000, ok? Esse resultado ele dá 1.73 10 a 6 milímetros a quarta, ok? E aí o total, o que seria o total? Total nada mais é do que a gente somar esses dois retângulos, ok? Com o retângulo no meio, então vai ser 2x1 mais o x2, tá? Então, realizando essa conta, a gente chega aqui em 2.09 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Só que agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode chegar naqueles valores de distância, área, utilizando o software, tá, pessoal? Aqui no ANSYS, pessoal, eu já preparei a análise, ok? Como ela é uma análise bem simples, basicamente você constrói uma seção transversal e extruda ela. A gente já chegou a fazer isso em aulas anteriores. Eu acabei não fazendo isso do zero para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu já fiz a geometria, a condição de contorno, eu coloquei aqui o fixo post e o remote force. Como a gente já vinha sendo feito isso aí nas análises anteriores. Então eu acabei pulando essas partes aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é só deixar aí nos comentários que a gente pode tentar ajudar. Falando agora aqui em relação ao sistema de coordenada, para a gente entender aquelas distâncias, é o seguinte. Aqui em sistema de coordenadas, a gente vai ter que criar alguns sistemas, tá, pessoal? Para que a gente possa pegar esses valores. Então, por exemplo, aqui no primeiro retângulo, perceba o seguinte, que quando eu clico aqui e coloco o sistema de coordenada, ele me aparece essa opção e eu posso selecionar ele, tá? Eu tenho a opção de clicar na geometria, como também tenho a opção de digitar aqui os valores que eu quiser. Eu vou selecionar a opção de clicar na geometria, porque ela já vai direto no centro de gravidade da estrutura, tá? Que eu estou selecionando. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse primeiro retângulo e colocar Apply, perceba que ele já vai ficar no meio do centro de gravidade da estrutura, tá, pessoal? E aqui é exatamente o centro de gravidade mesmo, tá? Ele leva em consideração as dimensões e a massa, tá? Ele não leva em consideração só dimensões. Se você faz esse cálculo, esse procedimento no SpaceClaim, ele só leva em consideração as dimensões e não leva em consideração de massa, porque não se coloca massa lá, tá?
Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, para o segundo quadrado, para o segundo retângulo, perceba que ocorre o mesmo, ok? E se a gente clicar nos dois, nos três no caso, perceba que a gente vai ter então o centro de gravidade da estrutura, ok? Então o que eu fiz? Eu cliquei no primeiro retângulo, segurei CTRL, cliquei no segundo, segurei CTRL, segurei no terceiro, apertei no terceiro e apertei Apply, e aí a gente já vai ter aqui o nosso centro de gravidade aqui da nossa estrutura, tá? E aquelas distâncias, como é que elas funcionam então? Bem, se eu tenho do primeiro retângulo, o do segundo retângulo e tenho um centro de massa, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar eles, tá? E pegar a distância entre eles, ok? E como é que a gente pode pegar essas distâncias? Bem, a gente está aqui no eixo Y, tá? Que é a distância que a gente precisa, que é a distância entre o centro de gravidade até a linha neutra, tá? E aqui seria o nosso eixo X, tá? Tá até coincidindo aqui com o do software. Então, a gente clica no primeiro retângulo, a gente sabe que o Y dele é 93.9. A gente clica no centro de massa, a gente sabe que o Y dele é 108.9. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa subtrair 108.9 de 93.9, assim como também para o segundo retângulo. A gente precisa subtrair 108.9 de 138.9, tá? A partir do momento que a gente faz essas subtrações, a gente já chega aqui naquelas distâncias que a gente utilizou no cálculo do momento de inércia, ok? Agora aqui no cálculo da tensão, a gente vai ter o seguinte. Como eu tinha conversado com vocês, a base do motor ela tinha 120 milímetros e a gente ia considerar que o centro de massa do motor estaria na metade da base, ou seja, 60 milímetros dessa extremidade, tá? Então, se a viga tem 1000, eu tiro 60, sobra 940. A força que atua é os 1500 newtons, tá? Que é a força peso. E aqui nesse ponto aqui, ela está engastada e é fixo, ok? Então a tensão ela é feita onde a gente tem um momento, tá? Que está atuando em relação ao eixo, que no caso foi o eixo X que a gente selecionou, pelo Y, sobre o momento de inércia em relação ao eixo, que no caso foi o X, tá? Quem seria o momento? O momento é a força, que é 1500, pelo braço, que é 940, pelo Y, e o momento de inércia seria 2.09 10 a 6, ok? E quem que seria esse Y? Bem, o Y, pessoal, ele é a distância, tá? Entre a linha neutra e o ponto aqui mais distante da superfície, ok? Então, a gente tem dois aqui no caso, tá? Os principais de compressão e tração, tá? Aqui no caso seria tração e aqui seria compressão, tá, pessoal? Porque a força ela tá vindo aqui de cima para baixo. Então, em cima vai tracionar e embaixo vai comprimir. Então, aqui para tração a gente teria 20, ok? E para compressão a gente teria 80, tá? É sempre importante enfatizar aqui que no cálculo do momento de inércia a gente usa a distância, tá? Do centro de gravidade para a linha neutra. No cálculo do Y, usamos a distância mais distante da superfície até a linha neutra, tá, pessoal? Às vezes pode ter algum certo tipo de confusão, mas é importante enfatizar isso para não ter erro, ok? E aí no caso a gente acaba tendo aqui o nosso Y1 e o nosso Y2, ok? E dessa maneira a gente retorna para aquela nossa situação onde a gente vai ter o Y20 e a gente vai ter o Y80.
E no caso a gente vai ter uma tensão de 13,5 megapascal e uma tensão de 54 megapascal. E quem que é tração e quem que é compressão, tá? Bem, é que nem eu tinha falado para vocês no slide anterior. Você vai olhar em que sentido está a sua flexão, tá, pessoal? E dessa forma fica um pouco fácil de você analisar se vai estar tracionando ou comprimindo, ok? Então, tem algumas metodologias que elas adotam referências e se o valor é positivo é tração, se o valor é negativo é compressão. Mas você tem essa opção, mas você também tem outra opção que é apenas observar como é que a estrutura vai se deformar, tá? Então, se a força está de cima para baixo, a viga ela vai fazer isso, né, ó, tá? Então ela vai tracionar aqui em cima e vai comprimir aqui embaixo. Então o 80 ele é compressão e o 20 ele é tração. Ou seja, o 13,5 megapascal ele é uma tensão de tração e o 54 megapascal ele vai ser a tensão de flexão de compressão, tá, pessoal? Então, na flexão, tá, ele vai gerar aqui esse valor referente à compressão e esse valor aqui ele vai gerar esse valor referente à parte que vai estar tracionando, tá? São tensões de flexões, essa parte ela está tracionando e essa parte está comprimindo, ok? A gente vai verificar isso aqui agora utilizando o software. Aqui no software, pessoal, eu preparei para vocês duas análises, tá? As duas são iguais, a única diferença entre elas é a questão do tipo de elemento, tá? Então aqui a gente tem um elemento sólido e aqui a gente tem um elemento beam, tá? E qual seria o mais recomendado? Bem, os dois dá para fazer o mesmo tipo de análise, tá? Os resultados serão próximos, só que o mais recomendado é o elemento de beam, tá? E por que o elemento de beam seria mais recomendado? Bem, perceba o seguinte, para a gente conseguir análises, resultados próximos aqui nesse tipo de componente que utilizando elemento sólido, a gente teria que aplicar um refinamento, tá? Perceba que aqui a gente tem 3 elementos por espessura. Só que para ter resultados melhores, teria que ter um refinamento um pouco melhor ainda, ok? Isso aqui acaba demandando tempo até demais, inclusive. No elemento de beam não acontece isso, tá, pessoal? O elemento de beam, ele já tem sua formulação que é própria para esse tipo de caso, e o seu resultado, inclusive, ele dá com mais acuracidade do que quando comparado aqui ao nosso elemento sólido, tá? Então, lá nos slides a gente percebeu que a tensão de compressão era 13,5 megapascal, tá? Aqui eu estou com 17,8 e aqui eu estou com 15,5, tá? Na tensão de compressão a gente viu que deu 54 megapascal. Aqui eu estou com 52,5 e aqui eu estou com 62,7, tá? Até os resultados do BIM aqui, ó, a gente consegue perceber também que estão mais próximos que o resultado analítico, tá? E compensaria fazer esse tipo de análise aqui, nuances de uma estrutura dessa, dependendo da estrutura compensaria e dependendo da estrutura não, tá? Por exemplo, se fosse uma estrutura dessa, claramente que não, tá? A gente já tem aí planilhas em Excel, códigos, que ele já tem uma descrição muito boa de um cálculo de componentes, tá? Principalmente quando é componentes assim simples. Até na mão você conseguiria fazer esse cálculo mais rápido, tá? Que até você abrir o software, importar geometria ou criar uma geometria, fazer uma malha, você já teria feito isso aí analiticamente. Esse tipo de situação aqui é uma situação, pessoal, que serve para quando você tem realmente estruturas grandes, tá? Então imagina que você tem um galpão, ou então você tem aquelas estruturas de
que fica em quadra de futebol, tá? Futsal, essas coisas. Ou então você tem pórticos muito grandes, e aí sim você compensaria aplicar todo esse tipo de procedimento neles, tá? Você não precisaria sair calculando inércia de nada, você apenas precisaria definir suas condições de contorno e definir sua geometria, tá? Seria bem mais simples. Por esse tipo de caso aqui, não teria necessidade. A gente procurou fazer isso mesmo só para demonstrar essa aplicabilidade da ferramenta e essa aproximação dos resultados, ok? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda bastante. E tem o nosso grupo do Telegram também, tá? Onde vocês podem entrar e tirar dúvidas, fazer sugestões, críticas, enfim. É uma boa plataforma lá que a gente está utilizando para aprimorar o canal, os vídeos e sugestão de vídeos, por aí vai. Então, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido essa aula e até breve.